Sejam bem-vindos novamente ao 4º Simpósio Nacional Tessituras da Cidade. E agora quem vai falar, gente? É o Francisco Carlos Ribeiro. O Francisco, ele é doutor em História pela PUC, é mestre também em História pela PUC, especialização em Cultura Africana, graduação em Filosofia, Pedagogia, Teologia. Ele realiza pesquisas em Arqueologia, História, Literatura. Meu querido, Oi. a palavra é sua. Um prazer, seja bem-vindo. Bom, obrigado aí pelo convite que me foi feito, né? Já faz um tempo que nós planejamos esse encontro. O tema que eu escolhi, papel da Igreja Católica na independência do Brasil. Na verdade, eu meio que me inspirei no livro do Edgar, né? Não que eu tenha pego as coisas aí do livro dele, porque o livro dele tem outro enfoque. Mas aí eu, na hora ali, pensei na questão da Igreja Católica no começo do nosso país como nação independente. Hoje em dia, nós estamos vivendo aí na nossa campanha presidencial uma mistura das igrejas cristãs aqui no Brasil, especialmente as chamadas igrejas cristãs evangélicas, que é um termo muito amplo, mas existe uma mistura, né, de política com a igreja. Se nós voltarmos para 1822, nós iremos ver que isso já existia. Aparentemente, essa questão, essa relação que hoje alguns dizem que não deve existir entre igreja e Estado, igreja e política, era algo comum já no início do século XIX. E eu peguei duas citações, uma portuguesa e outra brasileira, a respeito da participação da Igreja Católica, que naquele momento era a igreja, essencialmente, do Brasil naquele momento. Uma é do general Jorge Avilés, ficou aí conhecido como um homem que se rebelou contra o príncipe regente, e ele disse o seguinte: os empregados civis, os curiais dos tribunais, que divisavam o termo da sua existência, e os frades foram os primeiros em fomentar não só a necessidade da residência de Sua Alteza, mas também a de emancipar-se da mãe pátria. Então, o general Jorge Avilés está dizendo aqui: a igreja não é a instituição oficial lá de Roma, mas a igreja, né, os padres, a estrutura eclesiástica aqui no Brasil foram super importantes para fomentar a ideia do príncipe Dom Pedro, né, o príncipe regente, de não voltar para Portugal e, até certo ponto, ir se distanciando da mãe pátria, como ele fala. Esta é a visão de um português, funcionário do Estado português, que estava aqui no Brasil, né, naquele momento. E aí eu peguei também o José Bonifácio de Andrade Silva, né? Ele diz o seguinte, numa carta que ele escreveu para o seu irmão Martim Francisco: combatentes nas lutas, assinantes de manifestos, contribuintes de donativos para as despesas de guerra, membros de juntas governativas pelas províncias, influentes na corte de Dom Pedro I, deputados às cortes portuguesas, à Assembleia Constituinte, tiveram os padres participação ativa, positiva, idealista e destemerosa. Combatentes foram os padres e frades que, reunidos no campo de Santana, armados de bacamartes, se uniram às tropas e milícias que se dispunham a enfrentar as tropas portuguesas em 11 de janeiro de 1822. José Bonifácio, portanto, um dos principais articuladores políticos do processo de emancipação política do Brasil em relação à coroa portuguesa, ele dá amplo destaque, alta relevância ao papel da Igreja naquele momento histórico. Portanto, quer do ponto de vista português, adversário da emancipação, quer do ponto de vista da liderança dessa emancipação política, há um claro apontamento de que a Igreja Católica foi vivamente ativa no processo de emancipação política do Brasil. O que eu vou fazer agora é citar alguns padres, freis e cônegos que se destacaram nisso. Essa aqui é uma visão bem ampla para a gente fazer aí em 15 minutos, né, quem sabe. Eu destaquei a Bahia porque a Bahia foi uma das províncias mais resistentes à separação de Portugal.
Houve uma guerra de independência, portanto, isso mostra que o Brasil surge em 1822, mas dividido. O Brasil independente, ele surge dividido. Não houve uma unanimidade entre as províncias. Umas 3, 4 se rebelaram contra essa independência. E lá na Bahia, 3 pessoas, né, 3 homens aqui, 3 padres, vão se destacar na luta contra essa resistência à separação. O primeiro aqui que nós podemos destacar é o padre Manuel José de Freitas. Ele é conhecido essencialmente por um apelido, por um nome, Dendê Bus. E ele organizou tropas para lutar contra os portugueses lá na Bahia. Um outro padre que também vai se destacar, né, é o Frei José Maria Brainer. Participou sob o comando do general francês Pierre Labatut na Guerra de Independência na Bahia. Pierre Labatut era um tipo de um mercenário, né, que nós temos que entender que naquele momento o Brasil não tinha um exército, uma marinha, como nós entendemos hoje. Então foi contratado e o Frei José Maria, ele vai se destacar nisso. E a terceira pessoa é o padre Bernardo de Melo Brandão, que organizou um grupo de 400 homens equipados e armados às suas custas. Então ele financiou esses 400 homens do próprio bolso, provendo-lhes de artilharia que ele mesmo ensinou a manobrar para a defesa do recôncavo baiano. Porém, em outras províncias, pipocaram lideranças locais. Aqui em São Paulo, teve a participação do padre João Ferreira de Oliveira Bueno e do padre Francisco de Paula Oliveira. Aliás, uma coisa que eu percebi aqui, que tem vários Franciscos desse grupo de padres, né? Assinaram esses dois manifestos e representações pedindo que o príncipe Dom Pedro ficasse no Brasil. A gente pode perceber que nesse momento é aquilo que vai acontecer no dia 9 de janeiro, né, de 22, que é o chamado Dia do Fico. Então, naquele momento, a tensão entre aquilo que a coroa de Lisboa mandava e aquilo que o príncipe regente estava querendo fazer, estava, assim, muito forte. Nós vamos ver aqui que a igreja, né, os padres, vão se destacar dentro desse conflito do entorno do chamado Dia do Fico. No Espírito Santo, vai se destacar o padre Francisco Ribeiro Pinto, que foi chamado pelos portugueses de o cabeça das liberdades. No Ceará, o Frei Alexandre da Purificação, conhecido, né, como um patriota ardente, mobilizou ali forças no Ceará, mas também estendeu o seu envolvimento no Piauí. No Pará, nós temos o cônego João Batista Gonçalves Campos, que exerceu um papel de fundamental importância ali na região da província do Pará. Em Minas Gerais, uma coisa que eu não sabia, e foi nessa pesquisa que eu acabei descobrindo, é a participação aí do padre Manuel Rodrigues da Costa, e ele foi do grupo dos Inconfidentes Mineiros, lá de Tiradentes. Na verdade, ele foi o último Inconfidente que morreu. Ele era o único que estava vivo naquele momento. E é interessante que também esse mesmo padre vai fazer parte da primeira Assembleia Nacional Constituinte do Brasil, lá em 1823. Interessante que ele vai ser um dos fundadores do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Eu não conhecia, né, a existência importante desse padre. E no Rio de Janeiro, centro administrativo do Império nascente, foi o Frei Francisco Sampaio. Ele escreveu o manifesto em nome do povo carioca para que Dom Pedro ficasse no Brasil, não retornasse para Portugal, porque o Dom Pedro estava meio assim, vacilante. E ele colheu mais de 8.000 assinaturas entre leigos e sacerdotes. E é talvez a pessoa que mais se destacou assim na linha de frente ali no Rio de Janeiro, no dia do Fico. Também ali naquele momento em que estava esse conflito entre portugueses e brasileiros, né, vai ser criado o chamado Clube da Resistência. Era um clube que tinha várias pessoas da sociedade, não só padres, para que Dom Pedro permanecesse no Brasil. Então, 2 padres se destacam com bastante importância, inclusive após a independência assim, se consolidar, eles também vão ser pessoas importantes na sociedade imperial. O primeiro é o cônego Januário da Cunha Barbosa. Ele foi um orador, né, sacro, obviamente, historiador, jornalista, poeta, biógrafo e político de muita importância no primeiro reinado.
Além de ter sido um filósofo importante na recém-proclamada, né, autonomia, filósofos no Brasil são raros. Na verdade, o Brasil ainda não se destacou com um pensamento brasileiro, né? Nós temos muitos filósofos, como Mariana Chauí, que é a mais conhecida talvez, mas o pensamento filosófico brasileiro ainda não está devidamente estruturado assim dentro de um perfil chamado brasileiro. Mas isso aí já seria outro caso. E ele também, interessante, né? Ele era maçom. Aliás, o outro também era maçom, né? O Frei Francisco. E essa questão, né, da independência vai ser levada, nós todos sabemos, para a maçonaria. Dom Pedro vai entrar na casa maçônica, e depois o José Bonifácio vai sair, né? Vai criar a sua própria loja maçônica. Então, o cônego Januário se destaca nesse momento aí, não só como um padre, mas como maçom. Frei Francisco Antônio de Arrábida, ele foi um botânico e foi professor. Ele nasceu em Portugal. O cônego Januário já era brasileiro, né, de nascimento, mas o Francisco Antônio, ele era português, veio para o Brasil em 1808, junto com Dom João, e ele era um tipo de preceptor, né, tanto do príncipe Dom Pedro quanto do príncipe Dom Miguel. Quando, então, o Dom João VI, agora, né, como rei, ele volta para Portugal em 1821, o Frei Francisco ele permaneceu aqui. Dom Pedro o designou como seu conselheiro e depois da proclamação da independência e da estruturação da nação, né, ele participou na organização da coroação de Dom Pedro. Ele organizou o cerimonial, etc. Ele era muito próximo à pessoa de Dom Pedro e ele exerceu uma influência no sentido de fazer com que Dom Pedro ficasse e proclamasse a independência. Outros padres também vão se destacar, esses aí são os que mais chamaram a atenção, mas os padres também vão participar no ambiente político desse momento da independência em duas grandes assembleias importantes. A primeira é, né, das Cortes Constituintes de 1820, lá em Portugal, né, em decorrência da Revolução Liberal do Porto, e dos 71 deputados, 15 eram padres, vigários e bispos. E dos 13 deputados brasileiros, nesse caso a participação foi pequena, né? Somente 2 padres. Mas eles estavam lá também, como eles tinham, tanto os portugueses quanto os brasileiros, eles tinham um viés ideológico liberal. E eles vão acabar ajudando no processo de independência. Agora, uma coisa importante também é que esses padres vão se destacar bastante na Assembleia Constituinte de 1823, né? A primeira Assembleia que nós tivemos aqui no Brasil, Assembleia Constituinte. Dos 90 deputados membros da Assembleia, 16 eram padres. E um deputado que não era padre, né, Francisco G. Montezuma, esse aí não é o nome de batismo dele, né, ele adotou esse pseudônimo depois. Ele escreveu o seguinte num dos discursos que ele fez durante a Assembleia Constituinte de 1823. Sendo o clero a classe que, em todas as convulsões políticas, sempre propende para o mal, entre nós tem sido o avesso. É o clero quem mais tem trabalhado e feito mais esforços a favor da causa e dado provas de quanto a apreciam. Então, esse deputado, não padre, declara rasgadamente que naquele momento, né, de efervescência política, depois nós sabemos que Dom Pedro vai fechar essa Assembleia, mas é feito naquele momento histórico o reconhecimento da participação dos padres, né, como sendo elementos de efervescência do pensamento político emancipatório. E também, né, no dia 7 de setembro, nós temos uma participação peculiar do padre Belchior Pinheiro de Oliveira. Ele era primo de José Bonifácio, né, de Andrade Silva, era sobrinho neto do pai de José Bonifácio. Esse deputado, junto às Cortes de Lisboa, representando Minas Gerais. Então, ele é um daqueles 2 padres que estavam lá nas Cortes portuguesas. Mas ele vai estar no dia 7 de setembro, junto com a pequena comitiva de Dom Pedro, que voltava de Santos, estava indo de volta para casa, e há um diálogo que se atribui naquele momento entre o Dom Pedro e o padre Belchior.
Esse diálogo, segundo o registro aí onde eu peguei, diz o seguinte: "E agora, Padre Belchior, indaga o príncipe Pedro, se Vossa Alteza não se faz rei do Brasil, será prisioneiro das cortes e talvez deserdado por elas. Não há outro caminho senão a independência", responde Belchior de imediato. Padre Belchior diz, príncipe Dom Pedro: "Eles querem e terão a sua conta. As cortes me perseguem, chamam-me com desprezo rapazinho brasileiro. De sorte, de hoje em diante, estão quebradas as nossas relações. Nada mais quero do governo português e proclamo, para sempre, o Brasil separado de Portugal." Se foi exatamente assim o diálogo, a gente não sabe, né? Mas possivelmente houve, né? O padre Belchior, ele era assim um mentor espiritual de Dom Pedro, tanto que ele estava na comitiva, né? E aí ele vai estar participando do que passou para a história, né? Do chamado Grito do Ipiranga. Então, a gente consegue perceber que o processo de independência política do Brasil, né, naquele momento, 1822, tem a clara participação da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu não coloquei aqui, mas tem um outro padre que, mais tarde, no processo de reconhecimento da independência, porque não bastava ser independente, precisava ter o reconhecimento, ele estava em Roma, né, como um delegado do Brasil junto a Roma, não existia o Vaticano ainda, né, aonde ele conseguiu fazer com que lá em Roma a igreja pudesse também reconhecer essa independência ao longo do tempo. Então, essa mistura política com religião, essa é uma questão que a gente tem que pensar hoje, porque nós estamos vivendo num momento acirrado, né, do Brasil recente, nos últimos anos, e muita polarização. Alguns são partidários da ideia das igrejas, né, das religiões se envolverem com isso, outros não. Mas, na minha opinião, independente de a gente querer ou não, as pessoas elas não conseguem se separar plenamente. Nesse momento eu sou político, nesse momento eu sou religioso. Naquele momento de 1822, nós pudemos ver que houve essa mistura. E a Igreja Católica se posicionou bem a favor. Como não existia Vaticano, né? Não que o Vaticano, entre aspas, da época, fosse a favor da independência, mas a liderança eclesiástica aqui do Brasil se demonstrou plenamente favorável à emancipação política. Então, seria essa a minha participação de hoje. Tá? Eu agradeço vocês terem me ouvido aí com a devida paciência. Muito obrigada, Francisco. Muito esclarecedora a sua fala. O papel da igreja, com certeza, na história do Brasil, né, é fundamental.